E aí eu falei, olha, pode ser que eu seja cancelada depois dessa resposta aqui, mas eu preciso falar. Se você é mãe de uma criança neurodivergente, se coloca nesse lugar de vulnerabilidade e você conhece seu filho. Esse é o grande desafio, né? O ambiente escolar. Porque a gente tem crianças, todas da mesma idade, teoricamente, comportamentos muito semelhantes das crianças típicas e um que destoa muito. E a professora que tem que dar conta de todo mundo e as crianças que não entendem acabam fazendo práticas de não assertivas. De bullying mesmo, bullying aberto, exclusão, né? vão Exclusão. excluindo. Não tem jeito, eu acho que dentro da pedagogia os professores não são preparados para a neurodivergência. É um problema, acho que da sociedade, a gente tem que olhar isso como um problema de construção, mesmo governamental, projetos de políticas públicas. Só que não tem jeito, tem que ter uma força da sociedade também. Então, a minha recomendação para as famílias é: seja você um instrumento de informação para esse professor. Então, olha, você já ouviu falar desse transtorno? Sabe como funciona? Deixa eu te falar. Acontece assim, assado. No começo, gera estranheza. No começo, gera a impressão da escola que você está protegendo seu filho, que você está querendo passar pano, que você está querendo ensinar como atuar. Eu sou pedagoga, eu sei o que eu estou fazendo. Mas os professores estão sedentos por informação, sim, porque acho que esse assunto está batendo na porta. Eles também precisam de ajuda, né? Eles também precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda, de uma informação mastigada, de uma informação que não seja só de cobrança, mas seja de parceria. De parceria. Então, a minha recomendação... Eu vou na escola da minha filha, ainda no ensino médio, a cada 15 dias. Tem sexta-feira de manhã que eu vou lá. Eu me reúno com a educadora, coordenadora educacional, a pedagógica e as outras. Falo, olha, como é que tá? Quais são os objetivos? Qual é o projeto? Como que tá o plano educacional dela? Como não tá? O que está faltando? O que vocês estão sentindo? O que vocês precisam? Isso reduz muito. Né? Exatamente. Que eu posso ajudar? Exatamente. Porque os pais ficam muito assim, sem se informar e como terceirizei, joga ali. É difícil para todo mundo. Eu falo e levanto muito essa bandeira da psicoeducação. E quando eu falo essa palavra psicoeducação, eu estou querendo dizer que é um casamento entre o profissional de saúde, família e escola. Porque a gente tem que sair desse lugar de escola, e eu já trabalhei muito em escola, que eu tenho um ego enquanto escola. Daqui para dentro, quem manda somos nós. Lá fora, eu tenho ego porque eu sou pai e meu filho tem que agir assim. E o profissional de saúde que tem que estar ali, às vezes também moderando. Então, precisa ter mais reuniões, capacitação, e é isso. O professor, ele tem a dificuldade, enquanto escola, de administrar 30, 15, 20, não importa. Mas quando a gente se une pelaquela criança e tem o olhar para ela, a gente vai mudar todo o contexto educacional, familiar e social. Então, a psicoeducação, a gente não tem que botar num jogo de cabo de guerra. Nós temos que se unir para ajudar. É parceria. E aí isso flui. Olha aí, ela está com 17 anos, ensino médio, e você de 15 dias está ali sendo parceira junto com aquela escola. Mas isso só está acontecendo porque essa escola está aberta a essa parceria também. Não, com certeza. Tem escolas que já, tipo, lá vem a mãe. Exato. O que você veio fazer aqui de novo? Ah, meu Deus, já vem ela. A Maria já passou por 5 escolas. Então é difícil, né? E as escolas, de fato, elas têm o ego, não tem preocupação, sofrem pressão de outras famílias, né? E aí você vai criando... A família que é neurodivergente também, ela vai para um lugar de sofrimento, de que, eu estou toda hora julgada, e a escola é outro ambiente. Na reatividade. E eu gosto muito de tirar esse comportamento reativo e falar, não, vamos ser produtivo. Mas agora eu vou ter que ensinar pelo seu filho. E no final das contas, a escola vai agradecer, porque por onde o seu filho passar, você vai deixar aprendizado. Então, olha para isso. Para esse ângulo, né? É sempre aquela coisa, né, que eu acho horrível, as pessoas ficam, a culpa é do fulano, é do ciclano. Não me interessa de quem é a culpa. Me interessa quais são as possibilidades que a gente tem diante de um problema. Isso. Eu nunca quis saber quando deu problema na clínica ou qualquer ambiente que eu trabalhei. Foi fulano. Eu falei, não perguntei. Eu falei, qual o problema que a gente tem? Como que a gente vai resolver? E quais são as possibilidades de resolução? E ouvi todos. Porque essa coisa, a culpa foi... Não desfaz o problema.
E não vai continuar ali resolve o problema. A criança está em sofrimento, o professor está em sofrimento. Quais são as possibilidades que a gente tem? Aí, ok, ponto. Né? Exatamente. Mas é muito difícil mas as pessoas entenderem isso. Mas a gente tem que entender isso. E tem que falar. Eu falo que ele repete. Aí uma hora vai. Exaustivo. Eu abri uma caixinha esse final de semana e uma mãe falou assim, o que você faria? Eu escrevi assim, me pergunte o que eu faria se. Entendi. E aí as mães foram colocando, né? Alguns pais participam também. Aí uma mãe falou assim, se a escola só deixasse seu filho ir para o passeio, se algum familiar acompanhasse. E aí eu falei, olha, pode ser que eu seja cancelada depois dessa resposta aqui, mas eu preciso falar. Se você é mãe de uma criança neurodivergente, se coloca nesse lugar de vulnerabilidade e você conhece seu filho. Você sabe das fragilidades, você sabe da bateria social dele, até onde ele consegue ir. Ele está indo para um ambiente novo, fora do ambiente escolar, com muitas informações, com muitas dinâmicas, muitos estímulos. Então, assim, ele vai dar conta? Ele vai ter recursos suficientes? A escola tem que levar mais 15, 20 crianças, eles precisam olhar... Não pode, mudar o comportamento totalmente, porque está fora do ambiente conhecido. E todos vão ter... E ela vai ter que devolver todo mundo no final do dia, não é só o seu filho. Então, assim, você conseguiu analisar a sua casa? Agora... Vai na escola e fala, quais são as suas dificuldades para que o meu filho possa ir? Me conta. Olha, com essa dificuldade você pode agir assim, com essa. Com essa aqui eu sei que é perigoso. Tudo bem, eu vou nesse passeio. Qual o problema? Se desprenda dos padrões. Então, olhe para a necessidade do seu filho e seja parceira da escola. Você não precisa interagir nas atividades. Você pode estar ali supervisionando. Acabou a bateria social... Acabou, a gente volta antes. Exatamente. Pronto, né? Então tá tudo bem ser assim, né? Tem uma série maravilhosa da Netflix que fala As Mães dos Pinguins. Vocês chegaram a ver? Não vi. É maravilhoso, que fala sobre neurodiversidade. Isso mesmo. E tem um passeio que eles fazem, que a mãe de uma da criança tá lá. E ela tá de capuz e boné, assim. E aí a menininho levanta, mãe, eu não tô aqui. Mas a segurança de, tipo assim, qualquer coisa eu posso... Deu pra mim. E é tão bonitinho. Mais conta, né? Numa hora ela manda ele colocar o tênis. Você tem que pôr o tênis ali. Você não tá aqui. Perfeito. É muito legal.